primeira pergunta da psicologia do desenvolvimento é determinados aspectos psicológicos. A linguagem, a moral, a matemática, seja lá o que você pensar. É mera aprendizagem, ou seja, mera, a palavra não se aplica muito, a mera, coitada da aprendizagem, mas enfim, eu aprendo aquilo lá e se torna patrimônio meu, ou passa por um processo que é identificável por várias etapas. Então vamos tomar o exemplo da moral. Pega lá uma pessoa que tem senso moral. Ela adquiriu esse senso moral num determinado momento da vida dela, ou esse senso moral é uma construção paulatina, é uma evolução. Se for uma evolução, se passar por várias fases, é desenvolvimento. Se não, se for apenas uma coisa que a pessoa adquire e se torna patrimônio dela, então não é desenvolvimento. A pergunta do desenvolvimento é, existe um processo identificável que passa por várias etapas para que uma determinada capacidade humana seja realmente um patrimônio da pessoa? Se tiver, então é a psicologia do desenvolvimento. Poderia-se dizer que a psicologia do desenvolvimento é uma espécie de embriogênese da psique. Né? Se você pegar a embriogênese, né, que estuda desde a concepção a evolução do feto, a psicologia do desenvolvimento tem a mesma pergunta, só que do ponto de vista da psicologia, do mental. É isso, a pergunta da psicologia do desenvolvimento é essa. Agora, para várias áreas, né? Não existe o desenvolvimento motor, cognitivo, da linguagem, da escrita, moral, da afetividade, assim por diante. Tomemos no caso da teoria piagetiana, que é uma teoria específica, não é a única teoria da psicologia do desenvolvimento. Para ele, a lógica do desenvolvimento é a busca do equilíbrio. Equilíbrio implica adaptação. L'équilibration, je définirais ce terme non pas en termes de balance de force, mais en termes d'autorégulation. Un système équilibré, c'est un système où toutes les erreurs sont corrigées, où les excès sont compensés, etc. Justement, il n'a plus envie d'aller de l'avant à ce moment-là, il n'a plus envie de sortir de lui-même. Ah mais non, c'est pas un équilibre statique, justement, comme une balance immobile. C'est le réglage de la conduite. Então, se as pessoas desenvolvem determinadas habilidades, competências, formas de pensar, é porque o meio desencadeia a necessidade de criar essas formas para dar conta do meio, portanto, para se adaptar. Então, a teoria da equilibração é uma teoria que valeria para toda e qualquer área do desenvolvimento. Bom, agora, quer dizer, cada área tem a sua lógica própria, tem a sua história própria, mas que é interrelacionado com outras áreas, acaba sendo. Né? Um exemplo, para que não fique muito abstrato. Afetividade. Afetos existem desde que a criança nasce, desde o bebê, tá certo? Mas, por exemplo, conservação de afeto. Ou seja, né, uma coisa é eu ter uma simpatia passageira por você, mas depois essa que passou, passou. Mas eu posso, digamos, ter um respeito por você, a despeito de eu ter simpatia mais ou menos naquele momento no outro. Então eu preciso conservar a minha relação positiva, se eu posso me expressar assim, com você. Essa conservação de afeto acaba ocorrendo mais ou menos quando há conservação do ponto de vista lógico, noção de conservação. Então as coisas vão juntos, são articuladas. O princípio geral, sempre na teoria piagetiana, é a teoria da equilibração, essa ideia de equilibração, mas claro que cada área tem a sua especificidade, tanto que se estuda cada área. E você pode ter desenvolvimentos que não ocorram. Exemplo, a alfabetização. Existe um processo de desenvolvimento da alfabetização, mas só vai ocorrer em pessoas que estão no mundo alfabetizado, ou então que estão interessadas em se alfabetizar. Mas numa sociedade não alfabetizada, somente oral, não vai ter desenvolvimento da alfabetização, evidentemente. Agora, o desenvolvimento da alfabetização, claro que acaba tendo relações com outras áreas. Talvez a área que mais se relacione com todas as outras é a área da cognição. Porque, contrariamente ao que muita gente pensa, a cognição, o juízo, interfere em tudo, notadamente na afetividade. Vou te dar um exemplo. Se você vir uma criança chorando porque perdeu o sorvete, provavelmente você vai sentir compaixão. Um sentimento, digamos, espontâneo. Se você vir um homem, lá dos seus 30 anos, chorando porque perdeu o sorvete,
provavelmente você não vai sentir compaixão. A tendência será até sentir desprezo. Por quê? Por que que a compaixão aparece no caso da criança e não aparece no caso do homem, do adulto? É porque existe um juízo, né, que nos faz achar legítimo uma criança se desesperar por a perda de um sorvete e não achar legítimo um homem fazer a mesma coisa, um adulto fazer a mesma coisa. Compensação, se você ficar sabendo que esse adulto tem problemas mentais, problemas XYZ, que o torna meio infantil, aí você pode sentir compaixão por esse adulto também. Então, um exemplo como o próprio juízo regula a afetividade, né? Então, o juízo é o que mais se articula com as outras áreas, né? Mas cada área é estudada com a sua... Não é o fato dela se articular com outras que faz com que você estude tudo de uma vez só. Não, você se especializa em vários campos. Dizer que é integrado não significa que não possa ser estudado em partes, senão a gente cai num holismo perigoso e a ciência não trabalha assim. São temas. Então, os temas, por um lado, nos vêm de há muito tempo. Então, há muito tempo os homens identificaram uma dimensão no ser humano que é a dimensão da afetividade. Então, vamos estudar a paixão, como se dizia antigamente, vamos estudar o desenvolvimento da afetividade. Há também séculos e séculos que a parte racional, lógica do homem é um tema que a filosofia tratou muito. Então, se estuda o desenvolvimento cognitivo, tá certo? Moral é a mesma coisa, moral é um tema antiquíssimo, então se estuda o desenvolvimento moral. Tem áreas que nos vêm da história da filosofia, né? Moral, afetividade, cognição. Tem outras que nos vêm, digamos, de mais recentemente, por exemplo, desenvolvimento psicomotor. Tá? A ideia de trabalhar o corpo e a ideia de que existe uma relação entre a motricidade e a psique já é uma ideia mais recente. Mais recente ainda, por exemplo, é o desenvolvimento da alfabetização, Emília Ferreira. Entendeu? Piaget nunca tinha pensado nisso, muita gente não tinha pensado nisso, e ela fez a hipótese que até isso, que até essa coisa que parece mais precisa, sofre um desenvolvimento. Então, a rigor, classicamente, psicologia de desenvolvimento trabalha com desenvolvimento cognitivo, conhecimento, razão, inteligência, desenvolvimento afetivo, desenvolvimento social, das relações sociais, e desenvolvimento motor, psicomotor. Agora, cada uma delas podem ser desmembradas. Então, por exemplo, na socialização do desenvolvimento social, você tem, por exemplo, o desenvolvimento da amizade, né? As relações de amizade não são as mesmas, dependendo da idade da criança. A moral, por exemplo, né? A moral é uma relação que pressupõe determinados princípios e regras. É uma sub-área do desenvolvimento social. Cognição, pega no próprio Piaget que você citou. Na cognição, você pode fazer análise do desenvolvimento dos mecanismos da inteligência, mas também você pode fazer um estudo dos conhecimentos que a criança produz e das diferenças entre essas produções de uma idade para outra. Então, os temas, eu diria, os temas em geral não é o grande problema entre as teorias do desenvolvimento. Todos vão achar que se o tema é importante, se o tema é identificável, é tema. Agora, a diferença são nas explicações. Vem mais do social, vem mais do biológico, vem dos dois. Aí você vai ter as diferenças entre teorias Piaget, Vygotsky, Vallon e outras. Mas os temas não é um problema para a psicologia do desenvolvimento. O tema é o tema, né? Notadamente, inclusive, em relação à sua relevância social. Psicologia moral, por exemplo, que estuda o desenvolvimento moral, é antiquíssimo. Mas em determinadas áreas, em determinados momentos, esse tema pode ser mais relevante porque a sociedade acha que isso é um tema incontornável. Moral é necessariamente social, tá certo? Então, se você vai estudar a sociabilidade de uma criança, né, a criança tem interações sociais. Bom, você pode se perguntar, eu quero saber se existe um desenvolvimento da amizade. E acaba tendo, quer dizer, a criança menor, a amizade é mais concreta, mais da brincadeira. Pouco a pouco ela vai em direção a áreas mais íntimas, das confidências, da intimidade, etc. e tal. A moral, no caso, a moral é relacionamento social, só que agora baseado em critérios não de amizade, mas de respeito, de justiça, de dignidade, de generosidade. Então você estuda esse desenvolvimento também, né? O desenvolvimento da capacidade de cooperação, se estuda muito na psicologia de desenvolvimento, né? A partir de que idade, de que fase a criança começa a realmente poder cooperar com o outro, né?
trocar e não apenas estar do lado do outro. É um outro aspecto. Então, a moral caberia melhor dentro, embora, insisto, tudo se junta, como eu falei anteriormente. Há muito de juízo na moral, há muito de afetividade, mas como sub-área, seria mais uma sub-área da socialização em geral. Socialização é vago, não quer dizer nada em si. Que socialização? Que aspecto dela? É amizade? Então vamos estudar amizade. É briga? Vamos estudar briga. É conflito? Vamos estudar conflito. É respeito? Então vamos estudar moral. Se a tua pergunta é como se desenvolve as competências, ou as faculdades, eu preferia dizer, de raciocínio da criança. Por exemplo, ela não cometer contradições. Ou se cometer contradição, perceber que cometeu uma contradição e corrigi-la. Essa é a tua pergunta? Então você vai estudar os mecanismos da inteligência. Dedução, indução, trabalhar com contradição, com generalização, enfim, os mecanismos que nós estamos empregando aqui para conversar. Essa é a tua pergunta. Agora, se a tua pergunta é, que ideias tem a criança sobre o mundo? De onde vieram as estrelas, o que é vida, o que é consciência. Entendeu? Se a tua pergunta não é mais um mecanismo da inteligência, mas um objeto sobre o qual pensar. Aí você vai fazer uma psicologia também cognitiva, só que agora voltada para o conhecimento. A guisa de exemplo, pega as primeiras obras do Piaget, as 5 primeiras obras do Piaget são bem didáticas para a tua indagação. Os 2 primeiros livros do Piaget são sobre mecanismos de raciocínio, tá certo? Digamos, linguagem e pensamento, por exemplo. As 2 próximas obras do Piaget, livros do Piaget, são sobre o conhecimento, a representação do mundo na criança, por exemplo. E o 5º é sobre moral, né? Ele fez um único livro sobre isso. Então depende da pergunta. Agora, é na resposta que as coisas vão se articular, não na pergunta, né? A minha pergunta é, como é que uma criança explica o mundo? Aí alguém poderá dizer, bom, para explicar o mundo ele tem que ter certos mecanismos de raciocínio, lógica, mas ele tem que ter motivação para tanto, né? Ele tem que ter, qual é a curiosidade que ele tem em relação ao mundo? A parte afetiva entra, entendeu? Mas a pergunta é que determina a área, e a resposta vai contemplar, na medida do possível, os vários elementos que comparecem, inclusive, se for o caso, colocando uma hierarquia entre esses elementos. O desenvolvimento se dá por etapas. Muito bem. Portanto, por superação de fases anteriores. Então, se tem as etapas A, B, C, D, sempre será na sequência A, B, C, D. Não será A, C, B, D, sabe? Não vai ter, você nem pula estágio, nem, digamos, não segue a sequência, pelo menos aqueles que foram identificados. Muito bem. Agora, isso é importante, pode acontecer de certos estágios não serem alcançados. Não serem alcançados. Que para alcançar determinados estágios é preciso que haja uma construção do ponto de vista do sujeito, e para que haja uma construção do ponto de vista do sujeito é preciso que o meio ambiente, o meio social, de uma certa forma, demande essa tal construção. Então, por exemplo, o raciocínio lógico-formal, o nível mais alto de raciocínio, pode ser que há pessoas adultas que não sejam capazes de fazer, porque nunca precisaram construir essa estrutura, porque nunca o meio os demandou. Porque se a gente acreditasse, e coloco no condicional, se a gente acreditasse que todos chegam até o fim do desenvolvimento, a explicação seria biológica.